Olá, povo de Deus, graça e paz. Hoje eu quero falar sobre a necessidade da igreja voltar à prática do primeiro amor. Nós vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 a 7, que diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A igreja de Éfeso foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, em 52 do primeiro século. A Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Houve um verdadeiro avivamento local naquela cidade. O nome do Senhor Jesus era engrandecido ali e muitos judeus e gentios creram e receberam o Evangelho. Inclusive, muitos dos habitantes das cidades que praticavam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram publicamente. Está registrado lá em Atos 19, versículos 17 ao 20. A igreja de Éfeso estava estabelecida e serviu como um centro propagador do evangelho para as regiões vizinhas. Além de Paulo, Timóteo e o apóstolo João estiveram envolvidos na igreja de Éfeso. A igreja de Cristo em Éfeso recebeu 2 cartas. A primeira foi escrita pelo apóstolo Paulo no ano 60, 62 do primeiro século, quando estava preso em Roma. Paulo escreveu agradecendo a Deus pela prática do amor que exerciam naquela igreja para com Deus e ao próximo, e também com o propósito de ensinar aos cristãos em Éfeso e nas cidades vizinhas a maravilha e as implicações práticas de ser a igreja de Cristo. A segunda carta que a igreja em Éfeso recebe foi enviada pelo próprio Jesus, 40 anos depois, já na segunda geração de crentes, mostrando que ela permanecia fiel na doutrina, mas totalmente fria na prática do amor. João, então, ele apresenta o autor da carta, Jesus, aquele que controla, cuida e está presente na igreja todo o tempo e o tempo todo. O versículo 1 diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Lembrando que o próprio Jesus, ele explica o significado das 7 estrelas e dos 7 candeeiros. Ele diz no versículo 20, na parte B do capítulo 1, que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. George Leary diz que
Tanto as estrelas quanto os candeeiros falam da igreja como luzeiros de Deus no mundo, representando o caráter celestial e sobrenatural da igreja através de seus líderes e membros. Assim como Jesus é a luz do mundo, a igreja foi predestinada para ser conforme a imagem de Cristo em todos os lugares e em todos os tempos e o tempo todo. O propósito das cartas que Jesus dita para João escrever no livro do Apocalipse é para encorajar os cristãos a terem certeza da vida eterna e estarem preparados para a segunda volta do Senhor Jesus Cristo. Assim como o livro de Apocalipse é a revelação de Deus para a igreja que estava sendo perseguida, explorada e massacrada, a mensagem é que Jesus Cristo é o Senhor absoluto dos céus e da terra, está no total controle da igreja e da história. E que devemos nos aproximar de cada revelação deste livro da mesma forma que João, prostrados aos pés do Senhor Jesus, como verdadeiros adoradores, e não como acadêmicos buscando lógicas. A carta à igreja de Éfeso é uma exortação para a igreja naquela época, assim como é para a igreja dos nossos dias. Jesus está no meio da igreja e a conhece muito bem. O versículo 2 e versículo 3 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos se não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmurecer. Jesus conhece a sua igreja. A sua presença encoraja, repreende e chama ao arrependimento. Não há nada que a igreja faça que Jesus não saiba. Neste texto, Jesus reconhece a dedicação no trabalho, na perseverança e na disciplina. A igreja de Éfeso tinha doutrina e não esmorecia diante das provações. Era uma igreja forte, mas de acordo com o apóstolo João na sua primeira carta, a igreja ela está fundamentada em 3 bases importantíssimas, que é a base doutrinária, que é o conhecimento das Escrituras, a base moral, que é a obediência aos mandamentos de Cristo, e a base social, que é a prática do amor. Uma base ela está totalmente ligada à outra. É impossível uma igreja permanecer faltando alguma destas bases. Jesus destaca 3 grandes virtudes da igreja de Éfeso, que as nossas igrejas precisam imitar hoje em dia. Primeiro, que ela era uma igreja que permanecia firme na doutrina dos apóstolos, mesmo sendo perseguida e atacada por tantas heresias. Ela permanecia firme na palavra contra todas as ondas e novidades que surgiram na época. João já havia advertido a igreja a provar os espíritos por causa dos falsos profetas, falsos apóstolos e falsos mestres. A igreja tinha discernimento, não tolerava as heresias e nem o pecado moral. Odiava as obras dos nicolaítas, que disseminavam as heresias dos falsos mestres. Eles incentivavam os crentes a comer comidas sacrificadas a ídolos e estimulavam a imoralidade entre os crentes. Nós precisamos imitar a igreja de Éfeso nesse sentido. Mas o que temos visto são igrejas pregando uma prosperidade enganosa. Elas não querem doutrina, querem as novidades, as revelações, os sonhos e as visões. Seguem todo vento de doutrina que satisfaçam seus interesses.
não suportam o evangelho da cruz, buscam o evangelho dos milagres. A igreja de Éfeso, ela era envolvida com a obra de Deus. Os crentes trabalhavam, eram engajados. Por meio dela, o evangelho espalhou-se por toda a Ásia Menor. Mesmo em meio às tribulações e provações, não esmorecia no testemunho do nome de Jesus. Muitos crentes estavam sendo perseguidos e até mortos por não se dobrarem diante de César e da deusa Diana dos Efésios. Estavam prontos a sofrerem todo tipo de provas por causa do nome de Jesus. Hoje, a igreja continua sendo perseguida. Temos liberdade de culto público, mas aqueles que procuram ser fiéis à palavra de Deus, aqueles que são verdadeiras testemunhas de Jesus, estes estão sofrendo perseguições terríveis em seus empregos, na sua empresa, nas faculdades, no meio social e principalmente no meio político. Nestes pontos, a igreja em Éfeso foi elogiada por Jesus, mas no quesito mais importante, ela foi reprovada, a prática do amor. E o versículo 4 diz assim: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. O esfriamento do amor é a causa da repreensão de Jesus à igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele destaca o amor deles uns para com os outros. Efésios 1, versículo 15 diz assim: tenho ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. E no capítulo 6, versículo 24, mostra o amor a Jesus Cristo, quando diz: a graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no passar do tempo, este amor foi abandonado. O amor foi substituído pelo zelo religioso, pela ortodoxia, pelo intenso trabalho e a dedicação em se defender dos homens maus, dos falsos apóstolos e dos nicolaítas. Essas lutas fizeram a igreja de Éfeso esquecer e abandonar o primeiro amor. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, versículos de 1 a 3, deixa claro quando diz: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre a igreja em Éfeso, ele compara a igreja a uma esposa que ela pode ser fiel ao marido, sem, no entanto, amá-lo. É exatamente o que tem acontecido nos nossos dias. Defendemos nossa teologia, nossa fé, nossas convicções, estamos até prontos a defender, a sofrer por causa das nossas ideias e das nossas convicções, mas abandonamos o calor do primeiro amor por Jesus e pelos irmãos. Fazemos cumprir com rigor as normas da doutrina, mas não praticamos o amor ao próximo. Os fariseus eram zelosos das coisas de Deus, observavam com rigor todos os ritos da lei, mas seus corações estavam secos como areia do deserto. Por isso, Jesus os chama de hipócritas. A igreja de Éfeso era zelosa ao examinar os outros, era capaz de identificar os erros dos outros e os punia, mas não examinava a si própria.
não tinha mais o amor que tinha antes pelos irmãos, nem por Jesus. Mas Jesus oferece a chance de um novo recomeço, quando ele diz no versículo 5: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Houve um momento especial do encontro com Deus, momento de regeneração, momento da transformação. A igreja estava morta em seus delitos e pecados e recebeu vida e vida eterna em Cristo. Por isso Jesus diz: lembra-te de onde caíste. Lembrar do primeiro amor, do primeiro encontro com Jesus é necessário para comparar com a vida que está levando agora. Arrepende-te. O arrependimento começa quando vem a lembrança do erro cometido. Reconhece que errou, pede perdão e volta à prática das primeiras obras. O filho pródigo é um exemplo de atitude que o crente deve ter ao cometer o erro do esfriamento espiritual. Ele se lembrou de onde caiu, arrependeu, pediu perdão e retornou aos braços amorosos do Pai. Mas Jesus faz uma advertência. O versículo 5, na parte B. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. As estrelas e os candeeiros foram feitos para brilhar. A igreja não tem luz própria, ela só reflete a luz de Cristo. O apóstolo João diz que quem não ama está nas trevas. A igreja que não pratica o amor ao próximo não ama como Jesus amou. Ela não ama a Deus e nunca o conheceu. Por isso pode sofrer o castigo temporário, até que se lembre de onde caiu e se arrependa e volte à prática das primeiras obras. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17, diz que o julgamento começa primeiro pela casa de Deus. A igreja de Éfeso deixou de existir, foi removida o seu candeeiro. A cidade de Éfeso foi totalmente destruída. Até hoje, o que se vê são ruínas de uma das cidades mais importantes da sua época. Como a igreja visível, ela é formada por pecadores e pecadores arrependidos, no meio dela há sempre os remanescentes, os vencedores, aqueles que lembram onde caíram, arrependem e voltam para a prática das boas obras, que somente é feita por amor. E o vencedor se alimentará da árvore da vida. O versículo 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida é o alimento da vida eterna que se encontra no paraíso de Deus. Ali a igreja desfrutará plenamente das promessas de Deus. O amor reinará absoluto, não haverá dor, nem tristeza, nem choro, mas sim uma felicidade completa eternamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está presente na sua vida. Ele tem conhecimento de tudo o que está acontecendo. Diante do que ele está vendo, o que ele dirá com relação à sua vida? Qual o elogio que ele fará sobre as suas atitudes?
Qual a repreensão que ele tem para a sua vida? Só lembrando que todo o seu envolvimento nos trabalhos da igreja, toda a sua dedicação religiosa, todo o seu conhecimento teológico, se não tiver amor, nada disso tem valor. Você pode ter uma oratória fantástica, suas palavras podem emocionar, mas se não tiver amor, será como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. O amor é a essência de Deus. Deus é amor. Não existe boas obras se não for exclusivamente por amor. Jesus disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 12. Amados, vamos obedecer ao mandamento de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como Jesus nos amou. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai amado, louvado seja o nome do Senhor. Ó meu Deus, muito obrigado. Muito obrigado pela forma com que a palavra do Senhor fala aos nossos corações. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que o Senhor continue nos alimentando desta forma. Ó Pai, que o Senhor nos oriente para que nós possamos entender que precisamos voltar ao primeiro amor. Ó Deus, o amor ao Senhor. A dedicação é tão importante e ela precisa ser feita com amor e amor ao próximo. Ó Deus, eu peço pela nossa igreja, que hoje, Pai, está tão afastada uns dos outros. Ó Deus, mas que o Senhor possa estar confortando o coração, dando aos nossos amados irmãos a firmeza no Senhor, que é o Senhor quem cuida de nós, é o Senhor quem cuida da igreja. O Senhor está no meio de nós. Ó Deus amado, e que veja em nós tudo aquilo que nos falta e nos corrija para melhor adorar e louvar ao Senhor. Por isso, Pai, nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Cuida de nós. Isso eu te peço no nome santo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe.